Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Tudo no Lugar, o nosso podcast sobre organização e muitas outras coisas. E o nosso bate-papo hoje, a gente vai falar sobre nutrição, saúde mental e imunidade. Existe relação entre essas três palavrinhas? E para a gente conversar, para a gente bater esse papo super gostoso, a minha convidada, ela é nutricionista, empresária, uma mulher maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Cíntia Oliveira. Muito obrigada, minha querida amiga. Estou muito feliz em estar aqui, podendo passar um pouquinho mais de informação. Vamos conversar muitas dúvidas. Com certeza, estou à disposição de vocês. Vamos lá, Cíntia, fala um pouquinho da sua trajetória. Você é nutricionista, mas também é empresária. E eu quero muito que você conte o seu ramo, né, do seu negócio, até para as pessoas entenderem um pouquinho, que eu achei bastante curioso. Então, fala um pouquinho para a gente. Falar um pouquinho da minha trajetória. Uhum. Pelo fato de eu ter vindo da indústria farmacêutica, de eu já ter trabalhado com muitos fármacos, enfim. Quando o paciente vem me contando a doença que ele tem, vem me contando que ele está fazendo uso daquele determinado remédio, enfim, daquele determinado produto, acaba hoje se tornando um diferencial. Eu fiz essa virada de carreira porque eu estava, na verdade, digamos assim, um pouquinho que de saco cheio, de ter os chefes, ter aquilo tudo na minha cabeça. Eu achava que eu podia estudar um pouco mais. Fiz essa virada de carreira, estudei nutrição junto com a propaganda médica. Depois que me formei, fiz uma pós em nutrição esportiva, fiz outros cursos, enfim, graduados até a graduados fora, e vim fazendo essa transição de carreira. Junto com isso, resolvi investir no mercado que você sabe, de chocolates. Sim. Chocolate. Isso aí. E como é que funciona? Como é que é isso, assim? Trabalhar com chocolate e trabalhar com nutrição também, esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio em tudo na vida. Sim. Nada pode ser 100%, porque senão não é sustentável. A gente não consegue levar a longo prazo. Uhum. Com relação à nutrição e ao chocolate, ele cabe muito bem dentro, principalmente, de um plano alimentar. Ele faz parte do plano. Porque, assim, 90% das pessoas gostam de chocolate. Eu acho engraçado quando alguém fala que não gosta, que eu já até desconfio. Acho que todo mundo, né, gente? Não, nem todo. Tem um ou outro que não gosta. Não, mas é até estranho quando alguém fala que não gosta de chocolate. Então, a gente até olha assim, nossa, não gosta de chocolate? Exatamente. Essa pessoa a gente até olha assim meio que de lado, mas existem essas pessoas. Mas no meu plano alimentar, pelo menos eu sempre coloco uma paçoca ou um chocolate para esse paciente, né? Porque a gente sabe que ele vai dar aquela roubadinha, então já fica contabilizado ali sem ter aquele problema de ter erro. E é um mito mesmo essa coisa daqui. Eu acho que, assim, você ser muito radical com tudo não funciona, né? Não pode doce, não pode a bebida alcoólica, que muita gente gosta, eu sou uma delas. Não. Né? E dá para você incluir, colocar dentro da sua dieta? Sim, porque acaba não sendo sustentável a longo prazo. Como eu te disse, toda restrição gera compulsão. Então, a partir do momento que você sabe o momento em que você pode comer determinado alimento, é o que eu falo, assim, o pessoal às vezes me pergunta, existe dia do lixo? Eu falo, não. Não existe? Não existe dia do lixo. Por que não existe o dia do lixo? Porque o dia do lixo, o paciente vai acordar às 7 horas da manhã e vai beber o dia inteiro. Comer o dia inteiro. Comer o dia inteiro. Porque está achando que está liberado e não é assim. A gente tem um cálculo a ser feito. E dentro daquele cálculo, você está liberado para algumas refeições onde você possa realmente sair. Então, você tem a refeição do lixo, você não tem o dia do lixo. Você não vai comer o dia inteiro, você não vai beber o dia inteiro. Você vai comer naquela refeição e está tudo bem. E você pode comer. Saiu dali, volta para o seu plano alimentar, mais uma vez, está tudo bem. Tem uma questão também que eu já escutei, eu já fiz muito isso, né? Hoje em dia eu não faço mais. Final de semana. Final de semana pode... Né? E o final de semana, muitas vezes, começa numa sexta-feira, na hora do almoço. Isso. Que você sempre dá aquela, vou almoçar num lugar legal, comer uma sobremesa, à noite sai para jantar. Isso acaba no domingo à noite. Quer dizer, são 2 dias que você enfia o pé literalmente na jaca, né? E que também não funciona. O que eu falo do final de semana são as refeições do lixo. Você vai escolher onde você vai encaixar a sua refeição do lixo. Se no seu plano está permitido você ter 2 refeições do lixo, você pode encaixar num sábado e num domingo. Eu, particularmente, prefiro, às vezes, sair da refeição, botar minha refeição do lixo no jantar. Onde eu vou sair à noite, tomar um vinho, beber exatamente. Alguma coisa. Apesar de eu não gostar muito de beber, mas 90% das pessoas, sim gostam me pedem, principalmente com a questão da bebida alcoólica. Sim. E o que as pessoas não entendem você falou, até tocou num ponto que eu vou puxando.
da bebida alcoólica não é só a quantidade de calorias por conta, mas tem muito carboidrato. Não, é por questão da metabolização do álcool. O álcool impede a metabolização de uma série de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, porque a metabolização do álcool ela é demorada. Uhum. Então, não é por questão só de, eu estou engordando por conta do carboidrato que tem naquela bebida. Não. Entendi. Entende? Entendi. Mas é muito bom, né? Quem gosta de beber é uma situação. Mas hoje a gente vai falar sobre saúde mental e imunidade com os alimentos. Né? Se realmente os alimentos eles podem nos ajudar nessa questão. E aí eu queria te perguntar, a primeira pergunta é, como que a nutrição está relacionada à saúde mental? Então, hoje o que a gente fala que eu mais vejo chega a me dar nervoso. Eu passo em alguns lugares, né, e vejo as pessoas se alimentando muito de alimentos ultraprocessados, os famosos pacotinhos. Ninguém mais quer fazer aquele alimento ali que está in natura. Uhum. As pessoas, a gente fala assim, querem desembalar, né, querem desempacotar. Então, elas não querem mais descascar. É muito difícil. Então, elas optam muito mais pelos alimentos que são ultraprocessados, que são industrializados. Práticos, né? Aquela Exatamente. praticidade de você... Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a praticidade também pode te trazer um malefício. A praticidade tem que ser um benefício. Uhum. Em alguns momentos, você vai se valer dela. Uhum. É óbvio que a gente tem alguns alimentos que você pode lançar mão em alguns momentos. Mas a gente tem que entender que esses alimentos ultraprocessados nos trazem muitos problemas hoje. E aí a gente tem hoje vários estudos que mostram aí a quantidade de alimentos ultraprocessados que a gente ingere, né? E eles reduzem a produção de serotonina, aumentam a produção de cortisol. A serotonina a gente sabe que é o hormônio da felicidade, né? Da saciedade. E o cortisol, que é o hormônio do estresse. O que esse hormônio do estresse vai causar lá na frente? Aumento de pressão arterial, aumento que a gente tem de risco cardiovascular. Então a gente tem uma série de malefícios, né? Com relação a esse hormônio em si, ao aumento do cortisol. Então, isso realmente, a gente fala, a alimentação tem tudo a ver com a saúde mental. Porque se você não tiver uma boa alimentação, você vai ter um transtorno de ansiedade. Você vai mais para frente, você pode vir a cair numa depressão. Tudo está correlacionado. E eu acho também que essa questão da vida louca que a gente vive, com a correria, né? Muitas vezes as pessoas acordam 5, 6 da manhã, ficam o dia inteiro na rua, não tem tempo também, ou chegam muito tarde em casa para preparar o seu alimento, dá trabalho e acabam sempre optando pelo que é mais rápido, mais prático, né? E aí pega um industrializado. Os aplicativos, então, são... Mas eu te falo, programe-se. Se você se programar... É a organização. Exatamente. Né? Programe-se. Se você se programar, isso já evita... E eu falo sempre para os pacientes que existem alguns alimentos que você pode deixar sempre ali pronto na geladeira. Tipo um arroz, uma carne moída, o próprio ovo que está ali. Eu falo da famosa misturinha que a minha mãe mesmo ensinou a fazer. Canso de falar que é o arroz, o feijão e a carne moída, nada mais. Uhum. Entendeu? Que funciona. Exatamente. Você coloca ali e está ótimo. Às vezes você pode botar um pouquinho mais de queijo, porque fica um pouquinho mais gostoso e está dentro do seu plano, é algo diferente naquele dia, porque você está querendo algo mais de sabor. Você pode fazer, por que não? Mas são coisas saudáveis, são alimentos saudáveis, ao invés de você pegar um industrializado e pedir num aplicativo. E foi o que a gente estava falando, o planejamento, a organização. Então, no final de semana, eu sei porque eu acompanho muito amigas que eu também tenho, né, que seguem uma dieta, elas fazem a quentinha delas no domingo, já deixa a comida pronta, programada da semana. Isso é muito legal. E tem alimentos também que você pode congelar. Você já deixa pronto, congelado, vai tirando a quantidade que você precisa naquele dia e vai consumindo. Exatamente. Né? Isso aí é maravilhoso. Fundamental. Bom, vamos lá. E quais são os principais nutrientes que podem impactar positivamente na saúde mental? Bem, para mim, eu falo que eu tenho uma tríade perfeita. Então, vamos lá. Conta pra gente. Eu já gente. falo que é a tríade perfeita. Ômega 3. Tá. E tem que manipular muitos medicamentos? Não, você compra na farmácia. Não, nem sempre você tem que manipular. Você tem que saber só ver a qualidade. Procure um profissional que ele vai te ajudar, mas assim, você tem alguns que já estão ali prontos por alguns laboratórios, que são laboratórios de confiança, que você pode... eu não estou aqui para falar de nenhum laboratório, não, gente. Mas que você pode lançar a mão deles. Enfim, ômega 3, o transresveratrol com a coenzima Q10, que são Como também... é que é? Fala devagar. Vou falar os dois, vou explicar todos. Tá. Ômega 3, transresveratrol,
com enzima Q10. Para mim, eu falo que assim, é a tríade perfeita. Eu vou fazer a listinha depois, gente, no final, para mim. Eu falo que essa é a tríade perfeita. O ômega 3, a gente sabe que eu falo que assim, eu brinco que é para a vida, porque além dele ser um antioxidante, ele reduz colesterol, risco cardiovascular, enfim. A gente tem que fazer uso dele para o resto da Pra vida. vida toda. Porque a gente não consegue ingerir sempre no que a gente sabe, no alimento, como no próprio peixe, né? Que a gente não consegue sempre. O transresveratrol e a coenzima Q10. O transresveratrol tem lá no suco de uva, tem no próprio vinho, que as pessoas falam, mas o vinho tem transresveratrol. Então tá ótimo, gente. Olha que maravilha. A gente está unindo o útil ao agradável. É o que todo mundo fala. É o que todo mundo pergunta. Só que não esqueçam que o vinho ele tem um álcool. Então, uma coisa inibe a outra. O benefício acaba sendo inibido. Mas, enfim, o transresveratrol, como eu falei, que a gente pega aí que a gente tem no suco de uva. E a coenzima Q10, que eu falo que é o motorzinho da célula. Ela tem alguns alimentos, mas ainda assim é muito difícil da gente conseguir consumi-lo. Então, o melhor mesmo é você tomar em forma de suplemento. Entendi. Esses eu acho que são assim, essenciais. Eu falo que é a minha tríade perfeita. Tá? É o que eu considero de ideal para a gente começar a arrumar a casa, a bagunça, com relação a alguns transtornos mesmo mentais, algumas situações que a gente precise, até mesmo com relação à ansiedade. Eu vou falar sobre a ansiedade também, próxima. Então, com relação a isso tudo. Bom, vamos lá. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, por natureza. E quando eu estou nos momentos auge, assim, da ansiedade, eu costumo descontar muito na comida. Tem pessoas que perdem o apetite. Eu queria ser uma dessas pessoas, mas infelizmente eu não sou. E aí eu quero comer tudo que eu vejo pela frente, né? Tem alguns alimentos específicos que podem ajudar, né, que ajudam a melhorar essa ansiedade, a saciar, né? A gente não ficar tão ansiosa e acabar descontando na comida? Então, a gente tem alguns alimentos, sim. Inclusive, eu vou te falar algo que... Você está me perguntando de alimentos, eu vou te falar de algo que a gente não falou, que são os chás. A gente vai falar. Que eu acho excelentes também. Mas a gente tem alguns alimentos, como os próprios oleaginosas, tá? Elas são excelentes. O que seriam? As oleaginosas. Castanhas, amêndoas, desculpem, gente. Castanhas, amêndoas. Então, assim, a gente tem a questão do magnésio, tem a questão do selênio. Isso tudo ajuda nessa ansiedade, nessa calmaria que a gente precisa. O triptofano, que a gente acha aí numa banana, que é espetacular, você fazer uma bananinha, colocar um pouquinho assim de canela, ela é uma excelente estratégia, porque eu digo que assim, o cheiro, só o cheiro da canela, ela já te dá aquela... Eu amo canela. Então, já te dá aquela tranquilizada. Então, canela é uma coisa que nem todo mundo gosta, né? Mas quem gosta, a gente sabe que dá aquela sensação de prazer maravilhosa. Então, assim, a própria banana, ela tem o triptofano que é um precursor da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Isso que eu ia falar do humor. Os alimentos também que proporcionam... Então, a gente já está até puxando um pouco do que a gente ia conversar. E o triptofano, para mim, é fundamental. Porque muitas vezes a gente acaba manipulando, tá? Mas ele é o precursor da serotonina. Se você não tem o triptofano ali, você tem algum déficit. E aí vem o transtorno de ansiedade, generalizada, pode vir uma síndrome do pânico, enfim, tem uma série de transtornos mentais que você pode vir a ter. Pode vir a ter. Desencadear. Caramba. E em relação à energia, eu também vou falar por mim, porque eu estou me colocando muito como exemplo, né? Alguns alimentos que ajudam a gente a ter mais energia. Eu, por exemplo, às vezes estou com a minha energia lá embaixo. Vontade nem de sair de casa. Tem alguns alimentos que a gente pode consumir que ajudam a gente a ter essa energia extra? Então, alimentos que contêm até, vou te falar, cafeína. É verdade, porque eu já escutei, tem os dois mundos. Tem gente que fala que ajuda, tem gente que fala que isso é mito. Não, olha só, em estudo, a gente fala até no esporte, tá? O que a gente tem de mais, assim, estudado e ideal, principalmente para o atleta, é a cafeína, quando você precisa de atenção, de energia. Só que existe a sensibilidade à cafeína de algumas pessoas. Eu sou uma que eu tenho maior sensibilidade. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu fizer uso da cafeína, vai ter dia que eu vou estar quicando, vou dar com a cabeça na parede. Mas isso também tem a ver com a quantidade da cafeína, ou não? Tem a ver com a quantidade, mas ainda assim, dependendo da pessoa, a sensibilidade é muito alta. Entendi. O pouco que eu ingeria num café, se eu eu estava falando com você, a gente
falou um pouquinho antes. Eu tomei um café. Se eu tomar, sei lá, os 6 cafés ao dia que eu tomava, eu bebia 6 cafés ao dia. Cara, eu quicava. Então, assim, é algo que não dá para se manter num dia de uma pessoa ansiosa, que eu também sou. Então, eu não posso manter esses 6 cafés, eu tenho que reduzir. A quantidade de cafeína que contém ali é muito alta. Entendi. Quando você pega ao longo do dia. E tem essa questão do horário? A partir das 18, eu não sei o horário. A partir de tal horário, se você tomar café, cafeína, não consegue dormir? Então, mais uma vez, para cada um. Eu tenho sensibilidade à cafeína. Logo, se eu tomo um café à noite, eu vou ficar mais agitada. Tem gente que não. Tem gente que... Meu pai toma um café com 82 anos lá, toma um café dele, vai dormir, está muito bem, obrigado. A cafeína que você diz pode incluir também a questão do mate? Também, pode, não? É mais o café? Pode também. Mas, assim, a gente fala da questão do mate... O pessoal... Tem gente que bebe mate o dia inteiro, né? Isso é um problema. Sou eu. Aí junta com café. Eu também. Aí junta com vinho. Então, assim, a gente vê muito isso. Mas, assim, eu falo mais do café porque hoje, principalmente para o brasileiro, eu vejo que o café é um problema. 90% dos pacientes que sentam no meu consultório falam, não, olha só, eu estou muito agitado. Quando eu vou ver, quantos cafés você toma ao dia? Caramba, você toma isso tudo. Então, assim, não tem como você ter uma noite de sono tranquila. Não tem como, porque você toma muito café. A tua quantidade de cafeína é muito alta à noite. Quando você junta... Por mais que você pare de tomar às 3 horas da tarde, a tua quantidade de cafeína exatamente. já bateu a ingestão diária recomendada, entendeu? Você falou, isso atrapalha no sono, a pessoa não consegue dormir. E começa a afetar outras áreas da nossa vida, da nossa saúde, né? Não tem como você fazer uma higiene do sono. Não existe essa possibilidade. E como é que uma alimentação equilibrada pode impactar no sono e no estresse? Então, exatamente isso. Quando você tem uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Uma alimentação equilibrada é uma alimentação onde você tenha, eu digo assim, o carboidrato, os vegetais, as fibras, tudo ali naquele prato. Eu falo que assim, a primeira coisa você come com os olhos. Você olha o prato está bonito, colorido, é aquilo ali. É assim, e você tem que se sentir bem. Não adianta eu falar para você, olha, eu prefiro que você coma arroz branco, arroz integral. E você gosta do arroz branco. Então, coma um pouco menos, mas coma. Beleza, você vai comer. Mas o que é uma alimentação equilibrada? É a alimentação, a quantidade ideal para você. Exatamente para você. A sua taxa metabólica basal, o seu GET, que é a quantidade total que você precisa de calorias, ajustada ali naquele plano alimentar. Mas, ainda assim... você já tem ideia de quanto você pode comer, quanto você pode ingerir naquilo ali e o que vai te fazer bem. A gente optar naquele momento por alimentos que nos façam bem, que não nos deixem pesados. Eu digo assim, ruminando. Que a gente fique ruminando a comida, o alimento. Fala quais, por exemplo, alimentos que não é bom a gente estar consumindo à noite, justamente para não dar essa sensação... barriga cheia, que até atrapalha a gente a dormir, a gente até demora mais Camila, a dormir. É lógico que você não vai comer um churrasco, uma feijoada à noite para dormir. Eu, particularmente, acho muito pesado. Vou te falar que tem gente que, por calorias, se você pegar um atleta que treina muito, ele não vai fazer isso à noite, mas a quantidade de calorias ele poderia ingerir. Não faria diferença. Assim como tem gente que treina pouco, mas o Nutri, eu quero comer um pouquinho de macarrão à noite. Posso comer? Cara, pode. Eu vou fazer aquilo ali. Eu não me sinto mal para dormir com macarrão. Eu queria comer um macarrão carne moída. Pode ser. Eu vou contabilizar ali para você um pouquinho. Você come, você vai ficar bem? Ok. Eu já não me sinto bem. Eu me sinto super pesada, assim. Eu tenho a síndrome do intestino irritável. Então, a minha digestão, ela é pior. Ela é mais lenta. É mais lenta, sim. E ela é pior. Ela não é nem só por ser lenta. Ela é complicada. O meu intestino não é tão bom quanto o de vocês. Digamos assim, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, tudo meu, para ser metabolizado, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, algumas pessoas têm essa dificuldade à noite. Então, para que você vai comer uma carne mais pesada? Coma uma carne mais leve. Não é que você não possa comer. Às vezes, a gente treinando. Sai do treino, algumas amigas minhas saem do treino super com aquela fome arrebatadora. Beleza, você consegue comer aquele prato e vai ficar bem, vai dormir bem? Ótimo. Pode comer seu prato e dormir.
Agora, tem gente que não vai ficar Que bem. não vai ficar bem, né? Principalmente quem treina à noite, eu acho. Eu, por exemplo, quando eu treino à noite, eu saio, às vezes, morrendo de fome. Um shake não vai me sustentar. Não vai ficar me satisfeito. sustentar. Eu já sou o preciso oposto. comer, né, um carboidrato, assim, um pão ou uma carne, alguma coisa. Mas é muito individual. Agora, você falou dos chás. Eu não quero tocar no assunto do chá para a gente não esquecer. Tem a questão do chá e da água. Que muita gente fala assim, eu tomo 3 litros de chá por dia e quase não bebo água. Errado. Água é água, chá é chá. São coisas completamente diferentes. E o chá, ele ajuda muito, né? O chá ajuda muito. À noite, principalmente, eu gosto muito de prescrever um chá, que é o chá de mulungu. De quê? Mulungu. Murungu? Mulungu. Mulungu. Ele é assim, ele realmente dá uma tranquilizada para você ter aquele dia no dia seguinte melhor. Você dorme bem. É tipo um Rivotril natural. É isso aí. Eu gosto muito do chá de mulungu. E as pessoas, eu falo assim, as pessoas não têm que entender como é feito o chá. O chá você tem que ferver aquela água. Como é que faz o A chá? infusão. É, isso. Você deixa ferver a água, terminou de ferver a água. Ferver mesmo, né? Ferver mesmo. Ferver Bruno fez a bolinha, ferveu a água. Depois que ferveu a água ali, você desliga, você joga o punhado ali do chá, né, da erva que você quis, jogou ali, deixou misturar, tampa para fazer a infusão. Depois você tira aquilo ali. Deixa mais ou menos quanto tempo? Aquelas 15 minutos. 15 minutinhos? Deixa a infusão e retira. E aí você faz o chá. Deixa o chá ali. Eu, Cíntia, prefiro o chá em temperatura ambiente. Que você não bebe nem de mais, Nem de menos. E nada de botar adoçante ou açúcar, né? Não. Não. É porque tem alguns chás, vamos combinar, que é triste beber sem nada, né? Nossa, carqueja, Deus que me livre. Nossa, aquilo desce queimando, amargando a garganta da gente. Mas desnecessário. Vamos falar de outros que são mais necessários. A carqueja, nesse momento, é desnecessária. Mas esse mulungu é uma folha? E aí, assim, você pode... a folha mesmo. Você compra e faz a infusão, como qualquer chá. Gosto muito dele. Tem outros chás, assim, que você indica? Até para saúde, para assim, cabeça? Eu digo assim, diurético. Um chá muito bom diurético para metabolização é o chá de cavalinha, que eu gosto muito também. Só que o chá de cavalinha é o que eu falo. Ele também, por ele ser termogênico, se você não tomar cuidado, tem gente que sai tomando desmedidamente e ele acelera o teu metabolismo de dia. Então, você dá uma aceleradinha, mas ele é muito bom. Acelerada que você diz de ficar mais acelerado mesmo. Assim, eu já sou acelerada 100% do dia. Não pode tomar. Então, mas eu vou te falar, eu gosto. Então, só toma um pouquinho mais de cuidado, mas ele é muito bom. Então, esse de mulungu para noite. Para noite, para dormir. O de cavalinha, que é bom. E principalmente para desinchar. Para mulheres, né, na TPM, naquele desinchar, período. acelerar metabolismo. É maravilhoso. Tem outro que você indica? Gosto mais deles. Desses dois? Eu tenho outros que as pessoas gostam, mas assim, os sabores eu não... Você não recomenda? Não gosto, eu gosto mais deles. E tem uma quantidade de chá para ser ingerido por dia? Indicada ou não? Não, pode tomar à vontade. Não pode tomar à vontade, não. Não pode tomar à vontade, não. Assim. O que eu peço para a pessoa fazer ali, aquele meio litro a 1 litro no máximo, mas geralmente no meio litro, e o meio litro ela vai diluindo e ela vai bebendo até umas 3, 4 horas da tarde e acabou. E para de tomar. 3, 4 horas da tarde não, até umas 3 horas da tarde, acabou. Chega. Isso chá Sim. de cavalinho. O chá de mulungu você vai fazer um pouquinho, vai tomar ali sim. E acabou, entendeu? Entendi. Vamos falar agora sobre suplementos. Tá? Queria sua opinião em relação ao papel dos suplementos na promoção da saúde mental. Assim, da suplementação. Suplementação, então, exatamente. Nós temos algumas situações. Eu falei até isso no meu Instagram sobre o suplemento. Eu sou super a favor do suplemento. Porém, as pessoas estão muito acostumadas a entrarem num consultório e quererem milagre. Milagre não existe. O suplemento ele é feito para suplementar algo que você não consegue na alimentação. Eu vou te dar um exemplo. Eu tomo glutamina. Por que você toma glutamina? Para melhorar a minha imunidade. Mas imunidade em quê? Eu escuto muito isso, que a glutamina é bom para a imunidade. Em que momento? Onde? Você tem problema intestinal? Não. Você tem constipação? Não. Então, você está tomando a glutamina para quê? A gente tem vários estudos
com relação a motilidade intestinal, a glutamina ela é muito boa. Mas a partir do momento que você não tem essa deficiência, para que você está tomando a glutamina? Entenda, ela melhora a tua imunidade porque quando você tem um intestino preso, quando você tem um problema intestinal, você tem todo um corpo inflamado. Você tem todo um processo doente. Mas se naquele momento você não tem, para que você toma glutamina? E a glutamina, na verdade, ela serve exatamente para quê? Então, um dos estudos principais dela que eu acho maravilhosos é na questão da, digamos, eu falo motilidade, né? Da melhora intestinal. Principalmente pacientes constipados, ela é maravilhosa. Sério? Aham. Não sabia. Ela é muito boa, eu gosto muito da prescrição. Essa é um doce, Eu não né? sabia. Tem vários. Só que as pessoas falam assim, mas ela é muito boa na melhora da imunidade. Da imunidade. Sim, ela é muito boa na melhora da imunidade, porque se ela melhora o teu intestino que é preso, ela vai melhorar a tua imunidade. Quem é que tem um intestino preso e tem uma imunidade boa? Sim. Agora, uma coisa que eu escuto que falam que tem que tomar todo dia é a creatina, que eu comecei a tomar há pouquíssimo tempo. Sim, a creatina... Quem treina, quem não treina, tem vários estudos, cada hora saem estudos novos em relação à creatina e dizem que realmente então, é a muito creatina, importante. Inclusive, a gente tem estudo da creatina com relação à parte toda neural. Então, assim, a creatina é um suplemento mais estudado. E a gente hoje sabe que a creatina ela é fundamental. A gente tem estudo da creatina no emagrecimento. A gente tem estudo da creatina no Alzheimer. A gente tem estudo da creatina em diversos segmentos. Mas a creatina ela é maravilhosa, principalmente para quem treina, quem precisa de força, quem precisa dar... Eu falo que quem precisa fazer aquela repetição a mais. Uma repetição a mais, um fosfato a mais para você ter a força e levantar o peso. É isso. Então, mas a creatina, ela ajuda... É suplemento de depósito. Depósito, entendi. Ela ajuda nessa força. Aquela repetição que você está cansada, que você quer largar Não o tá peso. mais aguentando. É isso. Numa repetição a mais. Você sente a diferença. É engraçado, assim. Algumas pessoas falam para mim, para que eu tô tomando a creatina? E aí tá tomando a creatina, não sente a diferença. Parou de tomar? Vai sentir. E até quem não treina também é importante, né? Sim, é isso que eu tô falando. Idosos, né? Sim, existem estudos, vários estudos com a creatina. Tem algum outro suplemento que você acha importante? A creatina, que, pelo que eu entendi, é muito mais importante do que a glutamina. A creatina tem que fazer parte da nossa vida, assim, diariamente, para sempre. Tem algum outro suplemento que você acha que é importante também, necessário diariamente? Não, nesse momento não. Tem Não? um que eu gosto, tem os que eu te dei, Sim, que são vitaminas e minerais. Sim. Então, assim, quando eu pego uma pessoa que faz muito esporte, que realmente precisa de um plus a mais, um a mais, eu gosto muito da betalanina. Mas é o que eu falo, para cada um... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e a quantidade que a gente prescreve. Porque a betalanina ela tem que ser fracionada para não dar a famosa parestesia, mas ela é maravilhosa também. Mas tem que ser para o cara que é atleta, que é comprometido, que tem aquela performance que realmente ele precisa de algo bem a mais. Então, ele tem que ter um comprometimento. É completamente diferente. Mas, nesse momento, acho que não. Só creatina. Creatina. Whey não, whey para a vida. Para a vida também. Whey também. Mas as pessoas acham que whey é só para quem treina. Whey não é só para quem treina. Whey é para a vida da pessoa. Entendi. Você perguntou até de suplemento, eu falo que o whey eu não considero nem suplemento. Apesar dele ser, eu não considero, porque o whey eu coloco no plano de qualquer pessoa, independente dela treinar ou não. Ou não. O whey, eu falo que é a proteína que está ali disponível para que você consiga consumir a sua quantidade de proteína no dia. Muitas vezes você não vai conseguir. É muito difícil, tá? Bater. Meta de proteína é muito difícil. Principalmente a mulher. Eu vou falar por mim, tá? Eu não sou uma pessoa que eu como muito prato de comida. Então, para mim, bater meta de proteína é muito difícil. Eu acho que eu não bato. Não chego a bater. Porque você tem que consumir um volume alto. Pelo menos Exatamente. eu acho que é um volume alto. Para a mulher, principalmente, Quando a gente coloca ali, quando eu faço o plano, que eu vejo, às vezes, a meta de proteína, eu falo, não vai bater. Aí eu começo, põe o whey. Aí tem gente que fala assim, caraca, você botou whey 2 vezes? Isso que eu ia perguntar. 3 vezes. O whey, você tem um número para você tomar por dia? Depende da quantidade de proteína que você precisa que a pessoa bata no dia. Então, às vezes, a gente se vale daquilo ali. Às vezes, eu coloco 2. Se a pessoa tiver condição e ideia, eu coloco até 3 vezes. Eu achei que só pudesse tomar uma vez por dia. Não. Aí vai do bolso de cada um e da facilidade que a pessoa tem de tomar. Não.
E tem essa questão, agora vamos perguntar uma coisa pessoal, assim. Eu só consigo tomar whey com leite. Eu não consigo tomar com água. Sim. Tem problema? Porque também tem vários estudos em relação ao leite. Faz mal, não faz mal? Ai, cara, eu não aguento esses mitos assim. Faz mal, não faz mal. Então, o leite... Gente, não existe Não esse existe, leite fazer mal. O leite faz mal se você tiver alguma intolerância. Se você não tem intolerância, ele não vai fazer mal. Entendeu? Então, Isso corta o efeito do whey, que eu também já li isso. O Até leite porque vai cortar o efeito. a proteína que está ali do leite tem... proteína que está ali que você está tomando no whey. Eu tô perguntando porque eu já li, a gente lê de tudo. Isso foi uma coisa que eu li. Eu até falei, gente, eu vou parar, vou ter que começar a tomar com água. E é horrível tomar com água. Vamos combinar. Eu também não gosto. Então, assim, não há problema algum. Você pode tomar com leite. Mas o leite tem gordura. Gente, a gordura do leite que vai te engordar? Pelo amor de Deus, não. É o que você fez no dia todo. Então, as pessoas começam... mas o leite vai ter mais gordura. Óbvio que não. E tem essa questão do leite sem lactose, leite integral. Sim, isso aí influencia. Influencia um pouquinho. Gente, desnatado, é o que eu te falo. semi-desnatado. Aí você pode botar o desnatado. Beleza, tá tudo bem. Uhum. Quem tem intolerância vai tomar com o leite, com outro leite. Uhum. Esqueci o nome. O de castanha, que eu adoro, por sinal. Eu prefiro o de castanha, adoro. Mas, assim, não adianta. Porque você está tomando... Só se ele for isolado, hidrolisado, aí tá tudo melhor ainda. Aí tá ótimo. Mas se for integral, não adianta. Vai ser o leite comum. Para mim, realmente tem que ser o leite... Para mim, tem que ser o whey isolado, hidrolisado, o isolado, principalmente. Mas para quem não tem nenhuma intolerância, não tem nada, pode tomar o whey normal, custo-benefício vale a pena, tá maravilhoso e vida que segue. Ai, que bom. Então, agora eu tô mais tranquila. Vou voltar a tomar meu whey com meu leite. Pode. Não vai ser ele que vai te... Que vai me engordar. Não, que vai fazer vai você ser o ganhar chocolate peso. que eu comi. Não, ele não vai fazer você ganhar peso de jeito nenhum. Cíntia, vamos falar um pouquinho da pandemia? Sim. Porque a pandemia veio com tudo, né? E mexeu muito com a cabeça e com a vida das pessoas. Nossa. E eu acho que mexe até hoje também. Mexe Né? muito. Qual foi a sua percepção com a pandemia? Na verdade, pós-pandemia, né? Porque muita gente acima do peso, a saúde mental também bem abalada. No consultório, como é que as pessoas chegaram para você? Então, falar pós-pandemia, as pessoas chegaram realmente bem impactadas. Na pandemia em si, eu já te falo que seria trágico, né? Se não fosse cômico, porque você via as famílias dentro de casa, ao invés de fazerem suas próprias comidas, ao invés de vamos focar aqui na alimentação, vamos tentar melhorar, já que eu estou tendo o tempo que eu nunca tive na vida, eu fui obrigada a ter esse tempo, né? A ter essa rotina, que eu não escolhi essa rotina. Então, eu fui obrigada a ter essa rotina. Eu estou trancada em casa e cá, ponto final, e não tenho o que fazer. Tem que fazer. Então, vamos optar em botar as refeições naquele horário, em cozinhar comidas mais saudáveis, melhores. Não, você não via isso. Você via, eu mereço. O famoso, eu mereço. Porque eu, pelo menos, desculpa te cortar, mas me gerou muita ansiedade. Isso. O que deve ter gerado em muitas pessoas. E, como eu falei, o que me gera ansiedade, o que eu faço? Eu desconto na comida. Então, por mais que treinasse em casa, a conta não fechava, porque estava ansioso e você acabava comendo mais do que... Exatamente isso. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que apareceram várias pessoas com compulsão alimentar e muitos com a fome emocional. Não é a fome fisiológica, é fome emocional. Fome emocional. Tem uma diferença. Não tem a fome hedônica, ele tem ali a fome emocional. Porque ele acha que aquele famoso eu mereço, aconteceu algo de ruim, então, poxa, eu tenho que me premiar, eu tenho que suprir aquela necessidade. Ele escuta o barulho do pacote, é o que eu falo, o barulho do pacotinho. Ele não vai abrir e vai querer um brócolis na geladeira. Ele vai abrir, ele vai querer escutar o barulho do pacotinho que ele vai rasgar, o chocolate que está ali disponível. Então, isso é um problema. E esse foi um problema da pandemia que até hoje a gente vê no consultório. Eu ia falar isso, os desafios, né? Os principais desafios nutricionais das pessoas, né? No pós-pandemia, até hoje, muita gente deve sofrer com isso. Então, até hoje a gente vê, as pessoas ainda estão doentes, ainda estão se tratando, né? Do que sofreram na pandemia. E isso, infelizmente, é a longo prazo, porque você não muda hábitos alimentares, nem hábitos da noite para o dia. Porque aquilo ali se tornou rotina.
E a rotina durante muito tempo. Então, aquilo ali, eu falo que incorporou a vida da pessoa. Então, a virada de chave leva um tempo ainda. Fora que a gente está falando de doença real. A gente não está falando só de uma virada de chave por conta de uma alimentação, não. A gente está falando de tudo. Então, muitas pessoas... Eu fiquei impressionada. Vou te falar, alcoolismo. Aumentou muito, né? O alcoolismo aumentou muito. As pessoas bebiam em casa achando que tem live, vamos embora para live. Todo dia tinha live. Todo dia tinha uma live, todo dia tinha uma desculpa para beber. A live era uma desculpa para beber todo dia. Mas aí você não entendia que você bebia todo dia. E aí, acabou a pandemia, você parou de beber. Não, mas eu tenho que beber. Aí perguntou para alguns pacientes, mas e se você não beber hoje? Você não beber hoje só seu uísque, a sua cerveja? Ah, não, eu tenho que beber. Todo dia, pelo menos um copinho. Tá, mas você virou um alcoólatra. Não deixa de ser. Uhum. Bebe todo dia? Não, doutora, que isso? Mas você bebe todo dia. Se você não beber, você sente falta? Sinto. Então, você é um alcoólatra. Sim. Você precisa se tratar. Não é. É claro que é, meu caro. Então, assim, as pessoas não perceberam que, sutilmente, elas se tornaram aquilo ali. E a questão do home office também, né? Porque muitas empresas, até hoje, não voltaram. Sim, e não né? vão voltar. Eu tenho exemplo dentro da minha família, que trabalham dentro de casa, né? Que criou já aquele sistema e que tá muito bom tanto para o empresário, para o dono, quanto para os funcionários. Ah, tá, eu posso sair a hora que eu quiser, não estou mais obrigada a ficar dentro de casa, mas você está sentado muitas vezes o dia inteiro ali e tem aquela praticidade, vai ali, pega uma coisinha, come, você está sentado, você não está se movimentando, isso também dificulta bastante, né? Aí eu falo para esses pacientes, para eles terem uma alternativa. Qual é a alternativa? Deixa ali já porcionado as oleaginosas, as castanhas, as amêndoas, deixa ali porcionado um saquinho. Que tem que ser consumido também com moderação. Com moderação. Né? Então, por isso, deixa porcionado ali a quantidade que você pode consumir. Ou deixa mesmo aqueles iogurtezinhos que já tem, que você pode beber, entendeu? Com proteicos ali, já tudo à mão. Mesmo que você não possa levantar, já são opções que você pode ter. Uhum. E que não vão impactar na sua alimentação. Pelo contrário, vão te ajudar, entendeu? Vão te suprir. Mas as pessoas não pensaram nisso. Não. E só pensavam em vamos fazer live, vamos beber, a vida pode acabar amanhã. E outra coisa, como a gente estava lidando com situações muito delicadas, morte de entes queridos, parentes queridos, então, assim, tinha gente que ficava realmente sem comer por sofrimento, mas tinha gente que, digamos, tampava no alimento, tampava na comida e descontava ali tudo que ela estava sentindo. E aí era um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Isso mexe muito também com a autoestima das pessoas, né? Porque muita gente, eu conheço também pessoas que falam, Camila, eu não voltei ao meu peso, eu não consegui voltar mais ao meu corpo diante da pandemia, eu não consigo mais. Porque vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Como você não come direito, aí você ganha peso, aí você não consegue voltar ao seu corpo, aí você começa a se largar e começa assim, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Essa questão da idade, ela é real? Que quanto mais velho você fica, o seu metabolismo vai ficando mais lento? Sim, porque a gente tem a menopausa, tem a modificação dos hormônios, real. É real. Mas assim... Não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Então, a gente... É até um assunto bem polêmico para a gente falar, mas não é Sim, desculpa. Não. É o que eu falo, não é desculpa, assim como o problema é da tireoide. Mas, obviamente, a idade ela acaba interferindo. Isso é lógico. Né, a gente envelhece por dentro e por fora. Sim, isso é fato. Entendi. Isso é lógico, gente. Isso é fisiológico. Sim. Só não pode ser uma desculpa. E quais são os alimentos que podem fortalecer o nosso sistema imunológico? Tem alguns alimentos específicos que podem ajudar a gente? Falei bastante. Repete. Ômega 3, para mim... Não, alimento. Ah, assim, desculpa, alimento. Alimento, você falou. Temos, sim. Eu gosto bastante de falar dos vegetais, tá? Alimentos folhosos, escuros, que tem bastante cálcio. A gente fala... preferência escuro. Escuros, que tem bastante ferro, cálcio, né? Gosto bastante dele. Gosto bastante das fontes de fibras. Por conta... Eu falo bastante do intestino, que eu digo que é o nosso segundo coração. Fontes de fibras. A gente vai encontrar... O pessoal até ri, às vezes, quando eu jogo um pouquinho de chia no alimento, na minha comida. Então, assim, a gente tem as sementes, tem a própria chia, que eu gosto bastante. Um pouquinho do carboidrato, gente. Um pouquinho não, né, Cíntia? Mas, assim, bastante, a gente vê... né? mas, assim, tem que ser comedido, né?
Acho que alguns alimentos, como o próprio arroz integral, é bastante relevante para alguns. É o que eu falo. A gente tem que saber para quem a gente vai direcionar o Tem quê. diferença arroz integral e arroz branco? Tem por conta da fibra. Mas, Só. assim, a quantidade. Para você, que não tem nenhum problema com a glicemia, pode ser o arroz branco ou o arroz integral. Se você prefere o arroz integral, o arroz branco, por que não? Agora, para um paciente que ele tem um diabetes, que ele quer dosar um pouquinho mais, eu posso pensar até no arroz integral, mas também se ele gosta, ele só vai comer um pouco menos. Entendeu? A diferença é pouca diante do que ele pode ter. Se ele quiser colocar num plano alimentar, tá tudo bem. Ele pode se alimentar daquilo ali. Então, assim, esses alimentos são alimentos... As pessoas têm mania de tirar o carboidrato da alimentação, achando que o carboidrato é o vilão de tudo. E não é. Muita gente acha isso, né? Durante muito tempo, muita gente, né, fez aquelas dietas malucas com proteína. Eu, por exemplo, se eu não comer carboidrato, eu desmaio. Não, eu desmaio mesmo. Tem que ser, a gente gente, precisa. o carboidrato é recuperação. Não é uma pizza inteira que você vai comer, né? Com certeza. Agora, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai mudar um pouco o rumo e eu quero perguntar para você uma curiosidade. Você é uma pessoa organizada na sua casa? Bem, gostaria de ser mais por conta do espaço. A minha casa não é tão grande assim, né, gente? Mas eu gostaria até de ser mais. Não sou tão organizada assim, não. Eu gostaria de ser mais por falta de espaço. Não, espaço você tem. Você é consumista? Não, já fui mais. Não é consumista? Não sou. Você faz o desapego de tempos em tempos? Faço. De olhar o seu armário, Faço. de olhar o armário do seu marido, da sua filha? Faço. Faz aquela Bastante. limpa bonita? Faço, bastante. Então você tem espaço. Você tem espaço. Porque mulher sempre quer mais, né? Em relação aos alimentos, como a gente estava falando, você tem essa organização, esse planejamento. Como é que é a sua geladeira no dia a dia? Como é que funciona? Tem. Não pode faltar. Potinhos. Não pode faltar. Carne moída. Meus filhos têm dia que falam, mãe, já não aguento mais. Não pode faltar. Carne moída, arroz, ovo, são alimentos que não podem faltar. Então, todos ali nos potinhos na geladeira. São. Bonitinho. O potinho de carne moída, coitado, tá sempre lá, tem sempre. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. O ovo, óbvio, né? Eu poderia ter uma granja, alguma coisa assim, para já... o arroz, sempre tem o arroz pronto também. Às vezes eu deixo até... Agora eu já deixo até alguns congelados, apesar de não ser o ideal. Eu deixo congelado porque às vezes eu tô cansada e eu pego. E é o que eu gosto bastante. Sempre, às vezes tem... Sempre não, mas às vezes eu já deixo uma salada lavada, alguma alface, alguma hortaliça. Deixo lavada ali e aquela salada é que eu vou consumir na semana. Porque tem isso. Como a gente não consome muito, não almoçamos em casa direto, né? E a validade é menor, né? É isso. Então você tem que comer aquilo ali sempre para não ter problema, para não ter o problema de estragar, de jogar fora, ter desperdício. Então a sua geladeira é uma geladeira colorida mas organizada. Sempre tem uma proteína, Isso exatamente. Sempre tem uma proteína, sempre tem um carboidrato, potinho, tudo ali organizado. tudo. Cíntia, queria muito te agradecer. Você tem mais alguma coisa para falar? Um recado, uma dica, alguma coisa importante, uma mensagem? Tenho. Então tenho vamos lá, sim. gente. Então, queria dizer a vocês que não existe certo e errado. Não existe somente um alimento, não existe isso. O que existe é o seu plano alimentar, o que é ideal para você, o que tem que ser feito é especialmente para você. Às vezes, o carboidrato que serve para mim não é o carboidrato que serve para ela, não é o carboidrato que sirva para você. Porque você não tolera. Então, assim, tudo tem que ser feito especialmente para você. Esse é o diferencial. E nada é proibido. Tudo com equilíbrio. Com equilíbrio e com plano alimentar feito especialmente para você, tá tudo certo. Vai dar bom, gente. Vai dar bom. Exatamente. Fala pra gente as suas redes sociais, para todo mundo seguir você. Então, @Cintia.oliveiranutri. Meu Insta tá aí. Quem quiser me contactar, só entrar lá, que vai clicar no linkzinho, vai entrar na página do meu consultório, né? No telefone do meu consultório. Se quiser marcar uma consulta, eu tô lá. E eu fico à disposição. Cíntia, obrigada. Foi maravilhoso. Aprendi muito, principalmente em relação ao meu whey, que agora eu já posso tomar tranquila. Gente, obrigada. Mais um episódio do Tudo no Lugar. A gente encerra aqui. Segue a gente nas redes sociais, Cami Filgueiras, Cami com Y, Filgueiras, no YouTube, Tudo no Lugar, tá? Um beijo grande
e até o próximo programa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.